Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo de epistemologia genética e do MOSEUS, do modelo do sistema de esquema de ações e operações sobre símbolos e signos, hoje nós vamos ver uma aplicação prática dele, estudando a noção de espaço prático e a noção de permanência do objeto, e também a gênese dessas noções. Cabe lembrar que a epistemologia genética, ela estuda as estruturas necessárias ao conhecimento, em especial o conhecimento científico. E, nesse caso, o espaço prático faz parte da constituição do próprio espaço que vai ser usado na física, por exemplo, e a permanência do objeto com as noções de conservação que vão vir depois, né, inclusive na própria física. Mas, mais do que isso, nós vamos ver que esse espaço se constitui no nosso próprio espaço de dia a dia, na nossa própria noção de espaço, bem como a noção de permanência dos objetos é uma noção geral nossa do dia a dia. Começando, então, pela noção de espaço prático, falar de espaço prático é falar do GPD, né? E o que é o GPD? O Grupo Prático dos Deslocamentos. Esse nome complicado, no final das contas, implica a existência de certas propriedades, de certas estruturas, né? Primeiramente de deslocamentos, depois da composição desses deslocamentos, da conduta do retorno, né? De se voltar, se desfazer uma conduta e voltar ao mesmo ponto de partida, e da conduta do desvio, né, que é poder chegar ao mesmo ponto por caminhos diferentes. Essas noções podem ser estudadas de uma forma detalhada, justamente com a ideia de deslocamento, que é a ideia de vetor, né? Então, nós vamos usar aqui a representação vetorial para indicar esses deslocamentos e depois discuti-los com mais detalhes, né? Então, primeiramente, os deslocamentos, eles são o deslocamento que o sujeito, né, o ser humano, a criança, realiza de si mesma ou dos objetos, né? E que nada mais é de que de uma posição A a uma posição B, como está aí, né? Então, a gente pode representar por essa seta, que vai de A a B, o deslocamento, e pelo nome AB, o nome do deslocamento. Nós vimos também que tem a composição dos deslocamentos. E o que é a composição do deslocamento? Nada mais é do que se a criança consegue ir de A para B e de B para C, ou consegue deslocar um objeto de A para B e de B para C, numa ação, né, consciente, que quer justamente deslocar esse objeto ou a si mesma do ponto A ao ponto C, então ela entende que essa composição de deslocamentos, na realidade, resulta em um deslocamento a C, ou seja, onde ela parte do ponto A e chega no ponto C, né? Então, vocês já podem ver aí, a soma vetorial é adequada para a representação dessa composição de deslocamentos. A conduta do retorno também faz parte do grupo dos deslocamentos. E o que é a conduta do retorno? Nada mais é do que se a criança realiza um deslocamento de A a B, né, de novo, de si mesma ou de um objeto, ela é capaz de retornar o objeto ao mesmo lugar, sabendo que está retornando ao mesmo lugar, e com isso realizando um deslocamento BA, né, que anula, vamos assim dizer, o deslocamento, e com isso a gente também tem a noção de deslocamento nulo, que é aquele que, vamos assim dizer, parte do mesmo lugar e chega do mesmo lugar, então, ou seja, não houve deslocamento. Então, essa é a ideia de deslocamento nulo, que também faz parte do grupo prático de deslocamento. E veja que ela existe justamente nessa relação com os deslocamentos, na medida em que foi um deslocamento que foi anulado, né? E, por fim, tem a conduta do desvio, que significa o quê? Bom, a gente já viu que, por exemplo, para ir de um ponto A a D, pode-se ir primeiro do ponto A B e depois de B a D, né, fazendo um caminho. Mas suponha que esse ponto B esteja interrompido. Então, no caso da conduta do desvio, a criança entende que ela pode ir por outro caminho, indo de, por exemplo, de A para C e de C a D, né? E com isso ela realiza o mesmo deslocamento AD que ela realizaria indo de A para B e depois de B para D, né? Então, ou seja, ela percebe que ela pode chegar ao mesmo lugar por caminhos diferentes, ou levar um objeto a um certo lugar por caminhos diferentes. É interessante que essa noção de deslocamento, né, mesmo de ação, de esquema de ações, de sistema de esquema de ações, podem ser usados nos animais, né, para estudar justamente também a complexificação do sistema de esquemas deles. E que, por exemplo, o macaco adquire essa noção de conduta do desvio e já as galinhas não, né?
Então, se, por exemplo, ela quer chegar em algum lugar, ela vem e tem uma grade na frente dela, ela não percebe que ela pode contornar a grade para chegar até lá, ela simplesmente vai e sai para fazer outra coisa. Com esses 4 elementos, então, um sujeito, por exemplo, que está no ponto A, permite ele a identificar um outro ponto do espaço, por exemplo, B, na medida em que ele pode ir até lá e voltar, né? Nota que se a criança não consegue fazer esses deslocamentos, ela não tem noção do que é o estar lá, o que é o lá. Ela precisa justamente se movimentar, ter a ação de se movimentar até lá e voltar, poder executar essa ação para entender essa posição em função da posição dela, né? Então, a própria construção das posições no espaço, e, portanto, a própria construção do espaço para o sujeito, e é isso que a gente chama de noção de espaço, vai se construindo à medida em que ele vai se deslocando no espaço, deslocamento como ação, e indo aos diversos pontos no espaço, né? E na medida em que ele adquiriu todas essas condutas, ele pode, então, ir a um ponto A e voltar, né? Então, ele sabe onde é esse ponto A, ir a um ponto C e voltar, ir a um ponto D e voltar, mais ainda, correlacionar esses pontos B e D, né, pela conduta do desvio, por exemplo, ele sabe que de A para B, ou de A a D, depois de D a B, é a mesma coisa. Então, isso faz com que tenha um sistema, ele possa se deslocar, né, nesse espaço. Da mesma forma, ele vai correlacionar C e B, da mesma forma com que, tendo um novo ponto do espaço, ele vai conseguir correlacionar com todos os outros, porque ele pode fazer um deslocamento. E com isso, então, ele cobre o campo de espaço, uma noção de espaço que, como eu disse, é prática, né? Não é representada, ainda não falamos de representação aqui, sim da ação direta, mas apesar de não ser representada no sentido de Piaget, ela é construída. A criança teve que constituir todas essas condutas. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente da constituição dessas condutas, né? Bom, e com isso, então, nós temos aí uma representação que a gente já fez anteriormente, a partir de um vídeo de uma criança se deslocando no espaço, indo dos vários pontos do espaço, voltando, e justamente a constituição, né, dessa malha pelo grupo prático de deslocamento, ou de grafo, como a gente vai ver daqui a pouco, é que mostra a constituição da noção de espaço pela criança, né? Então, a gente pode ver aqui, né, nesse videozinho. Então, por exemplo, esse vídeo que nós temos aí, né, da criança que olha o objeto, desloca ele, se desloca correndo, né, para todos os lados, faz a conduta do desvio em torno do móvel, né, volta, pega a cadeirinha que ela quer deslocar, desloca até onde ela quer para sentar, coloca uma em cima da outra, né, senta sobre elas, né? Pega o telefone, desloca os objetos, então ela tem constituído aí o grupo prático de deslocamento, né? E com isso a sua noção de espaço prático. Retornando então à noção de grupo prático de deslocamento, a gente entende por que teria no nome dele deslocamentos, né? E por que prático, né? Porque é realizado na ação. Mas por que grupo, né? Esse nome grupo vem justamente de uma estrutura, da estrutura matemática de grupo. E como é que é a estrutura matemática de grupo? Ela tem 3 propriedades que a definem e que justamente essa composição de deslocamentos vai ter, né? Então, primeiro, um grupo tem que ter o elemento inverso, e aqui nós temos, né? Então, para qualquer deslocamento AB, você tem o elemento inverso BA, de tal forma com que BA anula o deslocamento AB, né? Então, você tem aí o deslocamento nulo AA, como a gente já viu, né, retornar ao mesmo lugar. Então, para todo deslocamento, você tem um deslocamento inverso, então você tem um elemento inverso. Você tem o elemento neutro, que é justamente esse AA, né, o deslocamento nulo, né, porque se você sai do ponto A, faz uma volta, volta ao ponto A, depois vai de A para B, isso tudo é simplesmente como se você tivesse ido de A para B, né? Então, AA mais AB é igual a AB. Então, a A funciona como deslocamento nulo, né? Então, esse grupo também vai ter um elemento nulo. Eu estou dando aqui uma explicação bem geral, né? Só para vocês terem uma ideia. E, por fim, ela tem também a associatividade, a composição desses deslocamentos, né? De tal forma com que, se eu compor, né, 3 deslocamentos, AB, BC e CD, eu posso tanto compor primeiro AB com BC e depois com CD, quanto BC com CD, depois com AB, né?
E, na realidade, isso representa a conduta do desvio. O primeiro, o elemento inverso, representa a conduta do retorno, o segundo, a existência do deslocamento nulo, e essa a conduta do desvio. Mas por que conduta do desvio? Olha, se a gente somar esse AB e BC, a gente vai ter AC aí embaixo, ó. E do outro lado, se a gente somar o BC com o CD, a gente vai ter o BD, né? Então, se você olhar a equação, ela fica AC mais CD igual a AD, que é o deslocamento, né, total, mas que é igual, o que seria do outro lado da equação, né? AB mais BD. Então, AC mais CD é igual a B mais BD, que nada mais é do que de A por C e de C para D, ou de A por B e de B para D, e tudo isso dá o deslocamento AD. Então, nota que a associatividade, a propriedade da associatividade é justamente a conduta do desvio. Então, a criança tem que ter todas essas condutas, ter a conduta do retorno, o deslocamento nulo e a conduta do desvio, então, para ter essa estrutura matemática de grupo e, portanto, para ter o grupo prático dos deslocamentos. Essa rede de deslocamentos a gente pode analisar também com a estrutura de digrafos, que a gente já falou em vídeos anteriores, né? E, nesse caso, esse digrafo do grupo prático de deslocamento, que vai ser o digrafo dos deslocamentos, de tal forma que os pontos do digrafo são as posições do espaço que a criança concebe, as setas são os deslocamentos até eles, e esse digrafo, no caso do grupo prático de deslocamento, vai ter essas propriedades descritas aí, R, P e T. R significa que se ele tem um deslocamento x, y, ele tem o inverso yx, né, como está aí, por exemplo, de A para B, ele tem de B para A, que está associado justamente à conduta do retorno, né? Então, um digrafo de deslocamento vai ter a propriedade R, se e somente se o sujeito conseguir realizar a conduta do retorno. Ele vai ter também uma propriedade P, que é não ter pontos isolados, ou seja, todos os pontos do digrafo, todas as posições, estão conectadas umas com as outras, né? E, por fim, ele também vai ter uma propriedade T, que é a transitividade, ou seja, a composição. Então, por exemplo, se tem XY e YX no digrafo, então a gente tem que ter XZ, né, a composição deles. Aí embaixo, por exemplo, se a gente tem AB e BD, a gente tem AD, né, e assim com todos, né. Então, isso é uma propriedade de transitividade. Então, basta com que exista a composição de todos os deslocamentos para se ter essa propriedade T, né. Então, um digrafo de deslocamentos do grupo prático de deslocamentos tem as propriedades RPT, portanto, é chamado de digrafo RPT, né? Então, todo grupo prático de deslocamentos vai constituir um digrafo RPT. Como a gente viu antes, aqueles deslocamentos do grupo prático de deslocamento da menininha, ela estabelece justamente um digrafo RPT, né? Como vocês podem ver aí. Bom, a partir daí a gente pode se perguntar sobre a gênese da noção do espaço prático, né? Eu quis justamente apresentar o grupo prático dos deslocamentos antes, sem a gênese, porque, em geral, muitos que estudam a teoria piagetiana só conseguem entender essas estruturas no seu desenvolvimento, né? Mas esse desenvolvimento é só o desenvolvimento dessas estruturas. A gente pode estudá-las já constituídas, como a gente fez agora com o grupo prático dos deslocamentos, né? E mostrando como o grupo prático dos deslocamentos está intimamente ligado à noção de espaço prático. Mas também cabe um estudo da gênese, né, dessas estruturas. Entendê-lo, como é que se dá a constituição desse grupo prático do deslocamento, segundo aquele processo que a gente viu de auto-organização, adaptação, né, com os seus aspectos de assimilação e acomodação, e como ele, então, possibilitaria a construção do grupo prático dos deslocamentos, né? Então, fazendo uma análise dessa constituição, note-se que, primeiro momento, como a gente viu, tem que ter deslocamentos. Deslocamentos são ações secundárias e, portanto, estão no terceiro estágio. O que são ações secundárias? Vamos lembrar que o primeiro estágio era do exercício dos reflexos, né? Que a criança já nascia com os reflexos. O segundo estágio era a constituição das ações que derivavam dos reflexos, ou seja, das ações primárias e constituição, então, dos esquemas primários. No terceiro estágio, que é esse aí, você tem a coordenação das ações primárias, mas o mais importante para nós aqui é a constituição de ações secundárias, ou seja, que derivam das ações primárias. E os deslocamentos dos objetos são justamente
ações secundárias. Então, ele começa a constituir os deslocamentos no terceiro estágio. No quarto estágio, você tem a composição da ação, das ações secundárias, ou seja, a coordenação dos esquemas secundários. Então, a composição de dois deslocamentos, formando um novo deslocamento para a criança, só pode, então, ocorrer no quarto estágio, né? Vejam, então, que, como eu disse, a teoria do Piaget, ela não é exatamente a teoria dos estágios, porque os estágios é o que você observa na constituição do sistema de esquemas de um organismo, em especial do organismo humano. Mas a teoria do Piaget é o que permite explicar a construção dessas estruturas, né? Então, como a gente está fazendo aqui, eu não vou retomar todos os conceitos que a gente viu agora, a gente já viu eles de uma forma exaustiva. Eu espero que só com essa referência à composição de deslocamentos e à coordenação de esquemas secundários, vocês já consigam entender que, portanto, ele só pode surgir no quarto estágio, né? E, portanto, surge no quarto estágio. Depois, você tem a conduta do retorno, né? Que é executar um deslocamento e anulá-lo, né? Ele já é uma coordenação de esquemas secundários, você pode fazer um deslocamento e compô-lo com um deslocamento inverso, anulando aquilo, né? Então, também a conduta do retorno surge no quarto estágio, né? E são coordenação de esquemas secundários. E, por fim, a conduta do desvio, ela surge justamente da criança conseguir fazer uma composição de deslocamentos e depois ir variando essas composições de deslocamento. E justamente essa variação das composições é que a gente chamou de reação circular terciária, que justamente surge como variação da coordenação, e, portanto, no estágio seguinte ao quarto estágio, ou seja, no quinto estágio. Com isso, então, com todas essas condutas, a gente já tem um grupo prático dos deslocamentos. Mas, na realidade, no quinto estágio, como ela está constituindo essas condutas e condutas dos desvios, ela forma um grupo prático de deslocamento dos deslocamentos visíveis para ela. Ou seja, se o objeto fizer algum deslocamento invisível, não necessariamente ele se coordena com o resto do grupo, né? É só, então, no sexto estágio, quando tem uma certa interiorização dos esquemas, sabendo que pode executar, mas sem executá-los, e compondo para ela sem compor ações, né? Mas sabendo que pode fazer essa composição, que o grupo prático vai se estender aos deslocamentos, tanto visíveis quanto aos deslocamentos invisíveis dos objetos. Isso vai ser bem interessante quando a gente for falar agora da noção de permanência dos objetos. Tratando agora da noção de permanência do objeto, né, ou dos objetos, né, Piaget constatou certos estágios, né, experimentalmente, né, e para ele essa é a experiência mais espantosa, né, nesses estudos, que demandou uma explicação do porquê isso era assim, de um estudo mais aprofundado do porquê era assim, né? Nós vemos aí quanto que é a experiência conduzindo a teoria e não o contrário, a teoria já dizendo a priori como seria a realidade, né? E se a gente for, então, estudar essa noção de permanência do objeto, a gente vai perceber que, num primeiro momento, há uma ausência de permanência. Para a criança, se o objeto sumiu, ele deixa de existir. Nós vamos ver um videozinho onde isso ocorre. Por exemplo, nesse vídeo aqui, vocês podem perceber que quando se cobre o chocalho com um anteparo, um chocalho que é objeto de interesse da criança, simplesmente é como se o objeto deixasse de existir, né? Olha aí novamente, ela tem um interesse por aquele objeto que está ali, chacoalhando na frente dela, mas na hora que tampa, o olhar dela se desvia, olha, é como se o objeto deixasse de existir. What do you have there? Is that your yummy giraffe? Aqui também nós temos um experimento que ela começa tentando fazer, que é um experimento que a gente vai ver daqui a pouco, tem a ver com a conservação do objeto, mas nesse caso a criança ainda está nessa fase mais inicial de que se o objeto some, ele deixa de existir, né? Então, você vê que quando ela coloca a girafinha debaixo do pano, para a criança é como se ela deixasse de existir, simplesmente sumiu, né?
ela nem vai atrás do objeto que sumiu, nem o procura. Então, é esse primeiro estágio do objeto, sem conservação do objeto. O segundo estágio seria, então, aquele que a criança, quando você cobre o objeto, né, ou coloca ele debaixo, né, de um anteparo, de um pano, ela levanta e vai pegar o pano, né, porque então, ela não acha mais que o objeto simplesmente desapareceu, ele tem uma certa conservação. Então, ela levanta o pano para pegar o objeto que é do interesse dela. Mas, uma coisa muito interessante é esse acontecimento que fascinou Piaget, né, quando ele estava estudando psicologia em Paris, e no lugar, na biblioteca de estudo que ele ficava, tinha uma criança, e a criança, justamente ao perder a bolinha, né, foi buscar a bolinha não aonde ela sumiu, mas aonde ela tinha encontrado pela primeira vez. Vocês vão ver como isso vai ficar claro, que é o seguinte: então, você tem dois anteparos, por exemplo, dois panos, você esconde o objeto num dos panos, a criança acha o objeto lá debaixo, e aí, logo em seguida, você, na frente dela, com ela olhando, coloca debaixo do outro pano. E o que vai acontecer? Em vez dela ir procurar o objeto onde ele sumiu, ela vai no primeiro lugar onde ela encontrou, achando que vai encontrar ele de novo lá, e levanta o pano para tentar pegar, né? Então, vamos ver um videozinho a respeito? Good. Good. Okay. She says, I know that they'll just be taken away from me again. Okay, now look. A not B. A not B error. Very good. Okay. And here they are. Thank you. Very good. Yeah. Então, vejam aí, uma chave foi mostrada para a criança e colocada debaixo desse pano azul mais claro. A criança encontrou a chave. Agora, na frente dela, vocês podem ver que a experimentadora vai tirar da mão dela e mostrar para ela, a criança está olhando para a chave, ela vai esconder debaixo do outro pano. E ela volta e vai procurar no mesmo pano. Very good. Tá Okay. And here they are. Thank you. Very good. Yeah. Então, vamos ver de novo para que vocês possam acompanhar. Okay. She says, I know that they'll just be taken away from me again. Okay, now look. A not B. A not B error. Very good. Okay. And here they are. Thank you. Very good. Okay, can I see that line? Can you see him? O mesmo experimento com outra criança agora um pouco mais elaborado, né? Se cria uma caixa onde vai se esconder o objeto, seja num buraco ou em outro, com um pano tampando, né? Então, vejam que vai ocorrer a mesma coisa, né? Veja que ela esconde no primeiro buraco, leva até a criança vai lá onde sumiu o objeto, né, para pegá-lo, pega o objeto, aí, então, ela pega novamente o objeto, põe no mesmo buraco, né, a criança está vendo que está entrando no mesmo buraco, ela leva até lá, a criança então procura ele, né, para pegá-lo novamente, né, ela dá o objeto para a criança, e agora sim ela vai realizar a conta-prova, né? E colocar o objeto na outra cavidade. E a criança, quando ela leva lá, ela vai no primeiro, achando que vai encontrá-lo onde ela encontrava antes. Vocês viram que aí ela fez 2 vezes, mas no experimento anterior não, né? Não é preciso fazer várias vezes, né? A criança vai buscar aonde o objeto sumiu nesse estágio.
Thank you. Here's Mr. Lion. Vocês notam, então, que ela, de novo, pôs lá no segundo lugar, e a criança ainda assim vai lá no primeiro lugar, né? Achando que vai encontrá-lo lá, né? Here he is. Here, this is Lion. Yeah, he makes a noise, huh? On the bus. Esse estágio também é chamado de A não B, né? Você tem o lugar A e o lugar B, né? Então, a criança sempre volta a procurar no lugar A e não procura no lugar B. Ele está no quarto estágio do período sensório-motor. Depois a gente vai tentar entender o porquê ele estaria no quarto estágio e o primeiro estaria no terceiro estágio, como a gente fez com a noção de espaço. Tem, então, um terceiro estágio, onde a criança busca no lugar que o objeto desapareceu. Ou seja, a criança, naqueles dois experimentos, ela buscaria o objeto aonde ele desapareceu pela última vez, né? Então, se você colocou ele debaixo desse pano, ele levanta e pega esse, colocou debaixo do outro, e assim vai. Só que aqui tem uma variante, que é, se você esconder debaixo de um pano, mas colocar ele, por exemplo, dentro de uma caixinha, ou dentro de um outro lugar onde ela não vê, né? Ou seja, teve um deslocamento ali debaixo do pano invisível para ela não vai notar. Então, quando ela levantar o pano para achar o objeto e não achar, ela vai procurar, mas se ela não encontrou, é como se o objeto tivesse sumido ali também, né? Então, se tiver algum deslocamento invisível de esconder o objeto, ela não vai procurar mais ele a partir dali, né? E, por fim, há um quarto estágio de permanência do objeto, que, independente de onde ele esteja escondido, a criança vai levantar, vai tentar achar, porque ele vai supor que o objeto está lá, né? Então, é como se a gente perdeu a nossa chave dentro do nosso quarto, por exemplo, a gente sabe que está lá dentro, ele vai revirar todo ele, né, a ponto de encontrar essa chave, né? Então, essa é a noção de permanência do objeto. Parece estranho que a criança ache que o objeto, só porque sumiu, ele não está lá, né? Por exemplo, se eu pegar essa lapiseira aqui, né, com vocês, e eu, então, levantar ela aqui até perder o ponto de vista e continuar segurando ela aqui em cima, e eu perguntar para vocês, aonde está a lapiseira? Claro que vocês vão dizer, né, aqui em cima, mas será que ela está lá? Então, vejam que, até eu mostrar para vocês, vocês achavam que ela estava aqui em cima. Então, a noção de permanência do objeto é algo que nós temos, né, e que é construído, como a gente viu. Então, agora, como será que ela é construída, né? Esses são os estágios experimentais, né? Mas será que a gente consegue entender com os conceitos do modelo, com os conceitos da epistemologia genética, como essa noção de permanência do objeto é construída também? Nesse ponto, é interessante a gente ver que existe uma correlação entre a construção da noção de espaço e a construção da noção de permanência do objeto, né? E está aí uma tabela onde se mostra em cada estágio como vai tendo a constituição de uma noção e da outra. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Tem completamente a ver, né? E é o que a gente vai ver agora, logo em seguida. No terceiro estágio, a gente viu que tem ações secundárias, em especial deslocamentos, que são ações secundárias, e a criança é capaz de realizar um deslocamento. Então, por exemplo, ela leva um objeto de A a B, né? E não tem ainda composição de deslocamento, então não tem a conduta do retorno, ela simplesmente levou o objeto até lá. Então, se esse objeto é levado para um lugar escondido, para ela esse objeto pode até deixar de existir, não tem problema, né, algum, né? E mais, na medida em que ele não está na visão dela, e ela então não tem os dados sensoriais para aplicar os esquemas sobre aqueles dados sensoriais, que é o próprio objeto, se não tem, ela não vai aplicar, ela não reconhece a existência daquilo. Então, é necessário que ela esteja vendo ele, para, a partir daí, assimilá-lo a um esquema de ação, e, portanto, dar existência a ele. Se ela não está vendo, para ela não existe. Bom, no quarto estágio, você tem a composição de deslocamentos, né, e a conduta do retorno. Então, ela pode levar esse objeto até um lugar B e voltar com ele para A, levar esse objeto até um lugar C e voltar com ele para A, né? Mas o que acontece? Uma vez que a gente leva eles para um lugar que ela não vê, bom,
ela tem composição de ações, ela consegue, como a gente já viu, levantar um pano para pegar um objeto que está debaixo dele. Então, se tem só um pano e a gente escondeu ele debaixo daquele pano, justamente por ela conseguir compor ação, ela consegue levantar e pegar esse objeto. Se você vai lá e esconde de novo, ela levanta e pega de novo, né? Pode executar isso indefinidamente, né? Agora, na medida em que, como está aí, a gente pegar esse objeto e levar para debaixo de outro pano, olha, nota, não tem nenhum deslocamento ligando as duas áreas escuras, né? Ou seja, ela não reconhece esse deslocamento de um pano para outro, porque não é ela quem realizou, e mais, não é um deslocamento que ela compõe com os outros, ela consegue realizar em relação a esse e realizar em relação àquele. Então, na medida em que o objeto sumiu, ela simplesmente volta e realiza, então, a ação que ela realizava antes de levantar para pegar ele. Para ela, esse deslocamento de esconder em outro lugar não é um deslocamento, não tem a ver com a noção de espaço dela, porque justamente ela só compõe essas idas e vindas, esses retornos, e não essas posições entre si. Para isso, é necessário ter a conduta do desvio, como a gente viu, né, que está no quinto estágio. Então, com a conduta do desvio, entendendo que de A para B e de B para C é a mesma coisa de A para C, e de A para C e de C para B é a mesma coisa de A para B, que tudo isso forma um circuito, então agora sim a criança, na hora que você tirar o objeto e levar ele para o outro anteparo, né, para o outro pano, ela vai acompanhar e vai achar que ele está lá, né? De tal forma, veja, que as ações que ela pode realizar não são só aí, mas tendo a conduta do desvio, que forma o grupo de deslocamentos, na verdade, o grupo de deslocamentos visíveis, como a gente viu, ela consegue atuar em qualquer ponto do espaço visível para ela. Então, na medida em que o objeto se escondeu perto de uma certa região, como aquela região é localizada pelo grupo de deslocamentos visíveis dela, e ela sabe que está ali, ela vai procurar lá onde sumiu. Nota, então, que o objeto se conserva na região visível dela, porque toda essa região visível tem uma localização no espaço para ela, e ela sabe, então, que se sumiu naquela região, o objeto deve estar naquela região. Mas, por outro lado, como a gente viu, se a gente tampar, né, por exemplo, aí tem um deslocamento BD, aonde eu coloco o objeto debaixo de uma caixa, por exemplo, né? Ou seja, na hora de eu colocar ele debaixo do pano, eu coloco ele debaixo de uma caixa, de tal forma que quando a criança levantar, ela só vai ver a caixa, não vai ver o objeto, né? Ela não vai achar que o objeto continua existindo depois, porque teve um deslocamento invisível ali para ela, e ela não vai, então, entender que estaria dentro da caixa, né? Veja aí, ó, quando a gente coloca o pano e o deslocamento se torna invisível, para ela só tem isso que ela consegue enxergar, não esses deslocamentos invisíveis. Então, se ela foi lá, levantou e o objeto não está lá, mas nem, ele deixou de existir, foi para outro lugar, né? Porque para ela não faz sentido, já que ela não consegue vê-lo ali, né? Ela esperaria simplesmente reencontrá-lo debaixo desse pano, né? Infelizmente, a gente não tem um vídeo que mostra essa situação, né? E, por fim, no sexto estágio, ela, justamente porque houve essa composição dos deslocamentos e agora pode, então, executá-los, sabendo que pode executá-los sem executá-los de fato, ela adquiriu essa coordenação de esquemas, né, e interiorizou essa coordenação, a ponto até de ter insights, né, dessa reestruturação acontecer repentinamente, né? Ela, então, adquire a noção de espaço. Por exemplo, esse acontecer repentinamente, Piaget, observando os filhos, né, tinha uma caixa de fósforo e uma correntinha que o filho dele gostava de brincar dentro da caixa de fósforo, só que ela estava só um pouco aberta, e ele não conseguia tirar a correntinha, então ele ficava tentando, não conseguia. Aí, no momento, ele para, abre e fecha a boca, aí ele, né, tem uma reação de insight e mete o dedo e abre a caixa, como se a caixa fosse uma boca, e pega a correntinha que está lá dentro, né? Então, por ele ter esses esquemas interiorizados de deslocamento e essa coordenação, ele entende o mecanismo que está ali de uma forma prática e o que ele deve, então, fazer, né? Então, por essa interiorização, agora, independente de onde esteja o objeto, ele vai saber que o objeto continua existindo, né? Vai continuar existindo para ele.
Então, com isso, ele tem todo o espaço permeado, né, pelas ações dele, então ele tem todas essas localizações, mesmo daqueles lugares que ele não vê. Então, de fato, aí a noção de espaço prático está constituída e a noção de permanência do objeto também. Notando que permanência do objeto é permanência do objeto no espaço, né? Então, a gente deixa de ver, mas ele continua existindo naquele lugar do espaço. Se ele não está lá, ele foi para outro, mas ele permanece no espaço. Então, é por isso que a noção de permanência do objeto está diretamente ligada à noção de espaço, né? E a constituição da noção de permanência do objeto está diretamente relacionada à constituição do espaço. A gente acha que tudo isso é um pouco estranho, que a criança pense assim, mas se nós pensarmos nos jogos eletrônicos, é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se nós olharmos esse jogo aqui, o pessoal gosta dele, né, que é o Minecraft, né, você usa, então, suas mãos para destruir a coisa e, com elas, construir novos objetos. E aí você vai ter novos objetos. Ou mesmo num jogo de ação, você, então, tem objetos ali no jogo. Agora, esses objetos existem, de fato, têm materialidade? Não. Eles só existem nessa sua relação sensório-motora com o dispositivo ali, né, com o seu computador, com a tela do computador, com os movimentos que você faz, de tal forma a mexer as imagens na tela do computador, ou os movimentos que você faz para mexer a imagem na tela do seu celular. Então, esses objetos existem nessa relação sensório-motor, como uma estrutura dessa relação sensório-motora, da sua percepção e dos seus movimentos que muda a sua percepção, né? O objeto existe nessa inter-relação. E para você, se ele deixa de existir, como você sabe que é só em relação a uma tela, a um programa de computador, você não se espanta que ele deixe de existir. Para a criança também, ela não se espanta, né? Os jogos de computador permitem a gente ver como essa relação sensório-motora, sensorial-motora de percepção e de ação sobre essa percepção, vai formando objetos no interior mesmo delas. É claro que você precisa primeiro fazer isso com o seu próprio corpo, inclusive com aquilo que você tem de próprios receptores, ou seja, de receptores neuronais que estão ligados aos seus músculos, que te dão justamente a posição dos seus músculos no espaço. Claro que você depende da constituição dessa noção de espaço que a gente viu para entender a localização dos seus próprios músculos em relação ao seu corpo, em relação ao espaço, e isso, então, que vai dar para nós a nossa noção de espaço, a nossa constituição de permanência do objeto, e depois a gente vai poder simular isso em relação ao computador. Vejam, por exemplo, também, se você pensar em relação ao seu ícone que você tem no seu celular, quando você mexe o seu ícone de um lugar para o outro, não existe ícone ali, aquilo ali é uma tela cheia de luzinhas que acendem e apagam de cores diferentes. Então, o que vai acontecendo é que vai mudando as cores das luzinhas, você não tem objeto nenhum sobre a tela do seu celular, e você move ele como se fosse um objeto, justamente numa relação sensório-motora, e o objeto é uma certa estrutura que existe nessa relação sensório-motora. E nota que isso não é só humano, né? Os animais também têm isso, né? Como vocês podem ver nesse vídeo aqui, nesse daí no qual o cachorrinho tenta, então, pegar esse objeto como se tivesse ali, né? Ou ainda, nesses vídeos aonde a gente interage com a realidade virtual, né? Então, achando que elas são um objeto, por exemplo, como esses vídeos, né, de pessoas que são confundidas pela realidade virtual, como esse agora, né? Tá indo, mãe. Nossa, tem. Mãe, calma. Mãe, para. Ai, Thaís! Thaís! Ai, meu Deus! Nossa! Olha pro lado! Olha pra lugar nenhum! Thaís! Olha pra... Olha, mãe! Ô, Thaís!
Bom, então é isso que eu queria dizer. Eu espero que vocês tenham podido apreciar justamente a especificidade da teoria do conhecimento de Piaget, na medida em que os conceitos que ele propõe, como a gente viu, são extremamente ligados à prática e propiciam, então, a gente entender como se formam essas noções fundamentais para o conhecimento, como, no caso aqui, a noção de espaço prático e a noção de permanência do objeto. Nós vamos continuar estudando, né, o desenvolvimento dessas noções e também a constituição de outras noções, como de tempo, né, de causalidade, de conservação da substância, de número, conservação do número, e etc. Né? Bem, é isso, e obrigado por assistirem até aqui.